Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! Situação positiva, por quê? Mas a informação não para. Você bateu na mesa e falou assim, ó. Eu sou gremista por isto, isto e isto. Ou sou colorado por isto e isto e isto. Já teve isso? E se não teve, por que não teve? O jogo aberto meio que forçou isso, né? Quando o Grêmio ganhou a Libertadores, até pra zoar a Renata, eu entrei no programa sobre uma liteira. O que é uma liteira? Eu não tenho a menor ideia. Uma liteira é aquele negócio em que a Cleópatra... Isso é bom pra caralho, velho. em que a Cleópatra... Lá em cima o negócio, Isso, né? ela é tipo uma... Sim, você coloca os caras pra segurar o É uma negócio. maca suspensa que os súditos dela iam levando. Isso é uma muito liteira. bom, Muito bom, cara. muito bom. Eu Meu entrei Deus. no jogo aberto em cima de uma liteira com a camisa do Grêmio, com a camisa fardado, com óculos azul, tomando um chimarrão e comemorando o título da Libertadores do Grêmio. Cara, se eu fosse colorado, vocês acham que eu faria isso? Ou vocês acham que se o Inter vencesse a Libertadores, vocês acham que eu, gremista, faria isso? Ia topar participar dessa maneira, né? Entendeu? Então, assim, ali ficou um pouco, digamos, evidente, ficou claro. E na verdade, o jogo aberto, se você perceber, o jogo aberto, ele identifica todo mundo. Só o cara muito desligado pra não perceber que cada um ali tem um time. E eu acho que isso, assim, cara, não tem mais por que esconder, vamos combinar? Mas também eu respeito quem não assume, porque eu acho que é muito pessoal. Quando me perguntavam lá atrás, eu realmente não fazia questão. Eu morava lá no Sul. Então eu gostava, e tinha amigos dos dois lados, eu gostava de frequentar os dois espaços, gostava de emitir opiniões e não queria ser julgado por isso. Eu não tinha por que ser torcedor. Um amigo meu, no caso o Meneghetti, quando ele resolveu fazer uma coluna no jornal Metro, anunciando que ele era colorado depois de 30 anos de crônica esportiva, ele explicou, e aí eu peguei muito essa coluna dele e fiquei pensando, pô, é verdade isso. Ele explicou assim, cara, eu já passou muito tempo, eu quero levar os meus filhos no estádio, eu quero passar para eles essa paixão e eu não quero mais me esconder. Então, aí ele fala, eu soltei esse grito preso na garganta depois de 30 anos. Aí eu falei assim, cara, se isso estava sufocando ele, pelo amor de Deus, né? Por que a gente tem que sufocar isso? E eu olhei a coluna e eu falei assim, não é o meu caso. Eu não sinto essa necessidade. Então, vida que segue. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu contato com o meu pai também ficou muito por conta do futebol. E eu não fiquei mais um setorista de Grêmio. Porque lá eu acompanhava Grêmio e Inter. O Grêmio virou um prazer pra mim, um lazer. Eu comecei... nesse ano não tanto, né? Prazer tá difícil de falar depois. Mas quando eu cheguei aqui tava bom. Tava bom. Ganhei Copa do Brasil, Libertadores. O Grêmio virou um lazer. Então assim, como eu não tava cobrindo o jogo do Grêmio, eu tinha que sentar no sofá e assistir o jogo. Eu voltei a torcer. E aí eu dei a sorte que o Grêmio ficou 15 anos na fila e saiu justamente em 2016, quando eu vim morar aqui. Então eu comecei a assistir, eu parava pra assistir os jogos do Grêmio. Eu não via os jogos do Grêmio quando eu tava lá. Eu trabalhava nos jogos do Grêmio. E eu trabalhava pensando em milhões de coisas. Eu tinha uma equipe, eu era chefe, eu tinha que pensar no jogo do Inter que eu ia fazer na sequência, eu tinha que pensar na escala do final de semana. Eu não era torcedor, não conseguia assistir o jogo do Grêmio, eu trabalhava. Quando eu tava aqui, eu comecei a ver o jogo, aí eu começava, meu pai, aí, do Grêmio, não sei o que, comecei a torcer de volta. E aí o jogo aberto veio, né? Aí o Inter foi rebaixado. Aí o Grêmio ganhou Libertadores, tempo bom, hein? Ganhou, como a coisa muda, né? Muda da volta. Aí ganhou Copa do Brasil, papapá. Cara, e aí o jogo aberto meio que... E eu nunca senti também a necessidade de fazer uma solenidade, porque quero anunciar que eu sou... Eu nunca me senti nesse tamanho, sabe? Pra dizer, eu vou revelar o meu time do coração. Agora eu vou... Não, cara, entendeu? Foi uma coisa natural. Aí teve um vídeo que eu falei com todas as letras, porque isso realmente tava mais implícito, mas dava pra perceber. Mas teve um vídeo que eu fiz no canal, recente, que eu usei todas as letras, as frases possíveis, que foi quando o Renato saiu do Grêmio. Porque ali eu precisava dizer o seguinte, eu precisava dizer pra torcida que o Renato tinha encerrado o ciclo dele, que o Renato tinha que ser demitido, mas que ele nunca deixaria de ser o meu ídolo.
Porque eu conseguia separar a minha análise jornalística do treinador que não conseguia mais tirar nada daquele time, de que já era o tempo dele, ele tinha cometido alguns equívocos desde 2019, mas que eu precisei contar uma história para as pessoas de que o meu pai, além de gremista, sempre foi renatista. Porque o Renato jogou no Grêmio em 83 e nos deu um mundo. Eu nasci em 81, eu era muito molequinho. Quando eu comecei a gostar de futebol, o Renato estava no Flamengo, no Fluminense, no Cruzeiro, no Atlético, e o meu pai assistiu o Renato onde ele ia. Então eu via todos os jogos do Renato onde ele estava. Então eu me tornei renatista, até por tudo que ele é pro Grêmio. E ele nem tinha sido ainda o técnico vencedor. Mas, seja como jogador ou como técnico, o gremista, ele acompanha o Renato. Onde ele for. O Renato é o Zico do Flamengo. Não existe um cara perto do Renato pro Grêmio, pro gremista. Ele não tem uma estátua à toa. Ele é uma entidade, ele é uma lenda. Então, ele não é maior que o Grêmio. Mas o Renato é o Grêmio. O Renato deixou de jogar pelo Botafogo contra o Grêmio em 91, quando o Grêmio ia cair. E ele sempre disse em todas as entrevistas, eu sou gremista, eu sou gremista, eu sou gremista. Então isso sempre encheu o gremista de orgulho. Só que naquele momento ele precisava sair. E aí eu senti a necessidade de falar, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu sou gremista, eu sempre torci, eu ia no estádio, quando criança, meu pai me levava e tudo mais, eu sempre acompanhei o Renato, mas não dá mais. E foi o único momento em que eu efetivamente fiz isso. Eu queria te falar uma coisa, Que Vini. demais, Não, cara. cara, essa história é brilhante e eu queria te falar uma coisa. E você fica à vontade para discordar dessa opinião. Eu acho que se a última rodada do Campeonato Brasileiro fosse Grêmio e Flamengo, com o Grêmio precisando vencer o Flamengo para não cair, só dependesse dele, precisa ganhar do Flamengo e não cai, o Renato dá um jeito de colocar o fraldinha pro Grêmio ganhar o jogo no Maracanã, em Marte, em Porto Alegre, não importa pro Grêmio não cair. Tamanha a representatividade que ele tem com o Grêmio, por mais que tenha saído aí recentemente com resultados ruins. Isso é tão verdade que o Flamengo foi jogar com o Grêmio ano passado e o Flamengo estava disputando o título com o Inter. E o que aconteceu na arena do Grêmio? O Flamengo ganhou. A gente nunca vai saber por quê. Obviamente que o Flamengo tem mais time que o Grêmio, mas termina o jogo e o Renato vai lá e conversa com cada um jogador do Flamengo e tal, já talvez prevendo um futuro trabalho, né, em conjunto. Mas aquele jogo, entre outras coisas, decidiu o campeonato. Porque o Inter ficou por uma vitória de vencer o campeonato. E ali o Flamengo, que perdeu para o São Paulo na última rodada, se ele não ganha do Grêmio em Porto Alegre, talvez o Inter fosse campeão. Vocês acham que o Renato ia deixar? Não.